falar em execução Oi, trabalhista, Vânia, doutor boa Eduardo, noite. meu sócio, É Vânia, tá me né? dando, Vânia Santos, boa noite. Obrigado, realmente concordo com você. Ele é o melhor professor. porque eu vou ver se eu consigo fazer a conexão entre sua agenda e a de Eduardo. Eduardo é muito bom para falar em execução, ele que cuida de toda a execução do escritório, ele é muito fera nisso. Ser E mais uma vez, modesto, obrigado. viu, gente? Ser modesto, viu? Modesto. Só o sacrifício para trazer esse homem aqui. Sim, professor. Então, vamos abordar o tema, né? Vamos, Hum. vamos. Eu recebi um convite de Joilza para falar sobre algum tema trabalhista e no meio das nossas opções a gente resolveu falar sobre rescisão, né? Sobre rescisão indireta. Na verdade, rescisão indireta é um tema que me fascina muito, sobretudo por conta da popularidade, vamos dizer assim, que ele tomou, né? Há pouco tempo era comum as pessoas que a gente conversava fora da roda jurídica e sendo até mais preciso, fora da, da área trabalhista mesmo, né? Fora da área trabalhista, era difícil as pessoas terem conhecimento do que era rescisão indireta, né? Então, assim, muitos clientes nossos, quando chegavam no escritório e a gente falava da possibilidade de uma rescisão indireta, eles não conheciam. Estou ouvindo. Voltou? Eu estou Vou... travando ou não? Travou um pouquinho, mas agora voltou. Então, muita gente não conhecia esse a rescisão indireta, esse instrumento. Esse Era uma instrumento. coisa estranha para quem não era muito da área, né? E hoje a gente é surpreendido o tempo todo no escritório de gente que entra para já chega pedindo especificamente para entrar com ação com pedido de rescisão indireta. Isso tem chamado muito a atenção da gente, assim. Uma coisa que há uns 2 anos, talvez, atrás, pouca gente tinha acesso. Hoje a gente tem visto cada vez mais pessoas fazendo pedido específico para isso, né? Para entrar com a rescisão indireta. E o que é rescisão indireta? Que foi a pergunta que a gente se fez lá quando decidimos fazer a live, né? Sim. Rescisão indireta, ela está previsto, e aí sendo meio tecnochato, ela está meio previsto, ela também não, ela está prevista no artigo 483 da CLT, tá? Ele lá tem essa previsão. E ele diz isso aqui, eu vou pedir para ler, porque artigo de cabeça não é meu forte, não. Ele diz o seguinte, que o empregado pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores à sua força, defesos em lei, contrários aos bons costumes ou alheio ao contrato. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Correr perigo manifesto de mal considerável. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, ato lesivo da honra e da boa fama. Desculpa. Em caso de legítima defesa, prova própria de outro. É um juridiquês que eu só estou aqui dividindo com vocês. Porque a previsão normativa é essa. Tirando todo esse juridiquês, quando a gente fala em rescisão indireta, a gente não está falando nada mais do que uma justa causa. E justa causa todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece esse instrumento da justa causa. Então, rescisão indireta, quando a gente fala em rescisão indireta, a gente está falando meramente uma justa causa. É o direito que o empregado tem Empregado de tem contra seu demitir empregador.
de demitir seu empregador. Essa é a história do direto, né? Por mais absurdo que isso pareça, a CLT traz essa regulamentação. Ela possibilita que o empregado rescinda o contrato dele e receba todas as verbas rescisórias como se demitido sem justa causa fosse. Essa é a ideia da rescisão indireta. E fazendo esse paralelo com a justa causa, para ficar um pouco mais claro para vocês, eu vou pegar 2 pontos que eu acho que são bem recentes e tiveram uma repercussão muito grande, sobretudo aqui na Bahia, mas eu acho que até ultrapassou a fronteira, né? Eu acho que chegou ao país todo. São 2 casos específicos. Uma de uma funcionária da Trackfield, da Praia do Forte, e o segundo caso de uma outra funcionária do shopping, em feira, salvo engano, da Riachuelo. Da Riachuelo. 2 funcionárias foram demitidas por justa causa. E aqui eu só vou fazer um paralelo da justa causa com a rescisão, porque eu acho que vai ficar mais fácil a compreensão. Tá? Essas 2 funcionárias elas tomaram justa causa. Mas por que tomaram justa causa? No caso da Trackfield, Praia do Forte, foi gravada uma conversa entre uma gerente e uma atendente. Ela gravou uma conversa e nessa conversa, essa gerente, ela usou algumas expressões tidas por racistas em relação a 2 ex-funcionárias. E aqui é um detalhe importante. Ela estava falando sobre ex-funcionários, né? E dentro lá dos textos, eu salvei aqui algumas falas dela, ela diz assim, ó, fulana é negra cor de disco. Ela limpa o cabelo e fica muito legal. Nunca vi negro de cabelo liso. As pessoas estão vendo que é um cabelo de negro. É ferro. Esse é o caso da Riachuelo. Eu repito. Essa conversa... Não, da Textil. Da Trackfield, desculpe. Da Trackfield. Essa conversa foi gravada entre uma... Que absurdo! Estou dizendo que absurdo! Foi gravada entre a gerente da loja e e a atendente. Só que essa conversa, tudo isso que foi falado, eram sobre, salvo engano, 2 ex-funcionários. Ex-funcionários que tinham saído da loja há mais de 2 anos. Tá? No caso da Riachuelo, acho que todo mundo chegou a ver. Eu acho que ele teve até mais repercussão, que tem uma gravação de uma mãe muito irritada, bastante por causa do comentário da atendente, né? Salvo engano, a moça acha que estava atendendo ela. E ela vira para outra atendente e fala assim, não me passe essas bombas. E a mãe muito indignada, porque ela atribuiu a fala à questão do filho dela, que é uma criança né? Com transtorno do espectro autista. E ela fica indignada. E essa moça é demitida também por justa causa. Nos 2 casos, houve a demissão por justa causa. Né? Por que eu estou fazendo o paralelo desses 2 casos? Porque quando a gente fala em rescisão indireta, e a gente já falou aqui, a gente está falando em justa causa. Né? Só que a justa causa do empregado no empregador. Quando a gente fala da justa causa propriamente dita, a gente está falando da justa causa do empregador ao empregado. Aplicado ao empregado. Então, vou pegar o caso da justa causa. Esses 2 casos são a típica justa causa. O empregador demitiu essas 2 funcionárias, a Trackfield e a Riachuelo, por conta desses 2 fatos. Vou chamar a atenção de vocês para 2 pontos aqui, que são bastante interessantes. O primeiro ponto é um absurdo isso, e aí eu vou usar o termo que você usou, Joilza. Tipo, que absurdo. A pergunta que cabe aqui é o seguinte, essa justa causa foi bem aplicada? Ela está correta? Poderia ser dado justa causa nesses 2 casos? Né? Por que eu estou falando isso? No primeiro caso, eu vou chamar a atenção ao ponto que eu vim batendo há muito tempo. No primeiro caso, a gente está falando de
uma conversa relacionada a duas ex-funcionárias, ou seja, Isso. são pessoas que nem estão mais lá, tá? Uhum. E aí eu estou chamando a atenção para um ponto específico, que é a imediatidade. Ou seja, eu poderia aplicar essa justa causa para um fato antigo, né? Porque a gente está falando de duas ex-funcionários que já tinham saído há mais de um ano da loja. É, interessante. É bem aplicada essa justa causa? No outro caso é mais emblemático ainda, porque depois de ser demitida, a, a funcionária ela vem a público através de um vídeo e diz o seguinte: eu fui mal interpretada. Eu não falei que não era para me passar essa bomba relacionado à família. Eu falei por causa de uma forma do pagamento, a forma que o pagamento ia ser feito e tal. E ela vem e se justifica. E aí eu pergunto. E é uma prática que a Riachuelo tem que chama cartões de terceiro de bomba. E não com relação ao cliente. Perfeito, ela justifica por isso. E a É. minha pergunta aqui é o seguinte: essa justa causa é correta? Né? Isso. Se a gente perguntar isso para 2 pessoas, para 20 pessoas, para 200 pessoas, para 2.000 pessoas, isso vai gerar, com certeza, respostas diversas. Vai quem diga que o fato por si só é justificável para uma justa causa. Outra vai dizer que não é, porque não foi imediata, porque, na verdade, não foi nem apurado direito, a funcionária agora está explicando que foi mal entendida. Sem entrar aqui, eu estou vendo a Vana está perguntando aqui se cabia reintegração da Riachuelo, né? Vana, eu não vou entrar nessa questão porque o tema da gente, como é rescisão indireta, eu só estou usando esses 2 exemplos para fazer um paralelo. Eu só estou chamando a atenção aqui de 2 pontos. A imediatidade e a proporcionalidade. Isso que eu acho que é muito importante. Tá? Então, toda vez que a gente pensar em rescisão indireta, como injusta causa, a gente tem que se ater, dentre outros elementos, mas esses 2 elementos são muito importantes. O fato, o conhecimento do fato, a aplicação da pena, que vai ser a justa causa, é recente, é muito antigo. Eu preciso apurar isso para saber se justifica ou não aquela justa causa, aquela rescisão indireta, que é o nosso tema. Da mesma forma, eu preciso apurar se aquele caso é grave ao ponto de tornar insuportável a manutenção do vínculo empregatício. Tanto para a justa causa, quanto para a rescisão indireta. Indireta. Saindo desses 2 casos específicos, sobretudo porque já estão perguntando aí o que é que poderia se aplicar, antes disso, eu preciso dizer para vocês, só para não ficar sem responder, sobretudo a Vana, que fez a pergunta aí que eu vi, não sei se mais alguém perguntou, só para não deixar de responder, eu sempre falo, e falava muito para os alunos sobre isso, de que processo não é sobre certo e errado, não é sobre verdade e mentira. Processo é sobre prova. E isso faz toda a diferença. Porque tem muita mentira provada num processo, de alguma forma, e tem muita verdade que a gente não consegue provar. Verdade. Então, o processo não é sobre verdade e mentira, é sobre prova. Então, por que eu não vou entrar nessa discussão da Riachuelo e da Trackfield? Porque eu precisaria ter acesso às provas que vão ser produzidas para conseguir formar o meu entendimento. Sim, mas o seu olhar humano, tirando o advogado, olhando a priori, porque, lógico, o advogado tem que ter os autos, tem que acompanhar o processo, saber de tudo. Mas o que é que você subtrai disso aí? Como é que você enxerga esse acontecimento?
Na verdade, em relação até. Eu estou puxando essa questão do tempo lá da track field, que eu acho que é isso que você está falando, que eu Uhum. estou puxando. Tô Mas o falando detalhe das é. duas situações. O detalhe aí em relação ao tempo da track field, primeiro, eu preciso lhe dizer que é o tempo do conhecimento do fato. O conhecimento. Entendi. E essa gravação veio a público em setembro e ela foi automaticamente demitida. Então, em tese, aí Por conta tem uma da imediatez. prescrição, né? Não, não é nem a questão da prescrição, não. Não é a prescrição em si, porque ele pode estar dentro do período prescricional. Uhum. É a questão da imediatez. Eu vou lhe dar um exemplo. Uhum. Eu sou um empregado, meu empregador não pagou meu 13º em 2020. Uhum. Eu pagar esse 13º que ele teria que pagar, e todo mundo sabe disso, a primeira parcela até 30 de novembro, a De segunda até novembro, segunda até 20. isso. Ele veio pagar depois do carnaval. Ele pagou depois do carnaval em 2021. A primeira questão que eu posso levantar aqui é o seguinte: eu posso hoje entrar com ação pedindo rescisão indireta por conta desse fato? Na minha opinião, pode. Não? Em tese, a gente está aqui só em tese, eu não posso porque é um fato muito antigo. E passou, né? Então agora, depois de 2 anos, você quer cobrar... Ah, tá. Depois de 2 anos que você está falando. Eu pensei que você falou logo em sequência em fevereiro. Não, eu digo hoje, eu poderia cobrar? É isso que vai Ah, ser a hora de se entrar com a ação. Tipo, por que você está reclamando disso agora? E por que isso? agora, né? Isso acontece porque tem muito empregado que hoje, com o conhecimento da rescisão indireta, ele está usando esse instrumento meramente para deixar o emprego que ele não tem mais interesse. Então, tem muita gente que Entendi. está atrás da rescisão indireta, única e exclusivamente por isso. Eu não quero mais trabalhar nesse emprego, e aí eu vou tentar sair dele, já que eles não querem me demitir, eu entro com a rescisão indireta para não perder meus direitos trabalhistas. Né? O detalhe Entendi. é, quando a gente não quer trabalhar, tem instrumento para isso. Né? Qual é o instrumento para isso? O instrumento para isso é o pedido de demissão. Demissão. É, é, é bem isso. É o pedido de demissão. Quem não quer trabalhar, pede demissão. Ah, mas eu não Uhum. quero perder meus direitos. Não, você não está perdendo os seus direitos. Você está recebendo os direitos relativos a esse tipo de rompimento de vínculo laboral. Né? Tem Uhum. outra forma que eu posso fazer, Marcelo? Tem. Né? Uma demissão em comum acordo. Ah, mas aí também eu não vou ter todos os meus direitos garantidos, porque eu tenho 50% do meu aviso prévio, porque eu só vou É. receber, só vou poder levantar 80% do meu FGTS, não vou ter direito à multa integral, só a metade, eu não tenho direito a seguro-desemprego. Esse é o preço que se paga. Né? É o mesmo preço que o empregador paga quando ele lhe demite. Né? O preço qual é? Ele vai pagar todas as verbas decisórias, ele vai pagar aviso prévio, multa de 40%, enfim. Ele vai pagar tudo isso. Então, voltando à questão aqui da rescisão indireta, é um instrumento que é extremamente delicado e ele tem que ser usado com bastante critério. Por quê? Quando eu falo que eu posso aplicar uma justa causa quando o empregador ele descumpre o contrato de trabalho ou que comete algum ato abusivo em relação à minha pessoa, não é qualquer fato que gere uma rescisão indireta. Como não é qualquer fato que gera uma justa causa. Uma justa causa. Essa é a questão mais interessante disso tudo. Né? A rescisão indireta ela vem para evitar abusos com a justa causa. Ela é um instituto criado para evitar abuso do empregado. A rescisão indireta é um instrumento criado para para evitar excessos e abusos do empregador no seu poder diretivo ou descumprimentos contratuais, enfim, do que seja. Essa é muito a ideia da rescisão indireta. Mas para ficar de uma forma muito, muito simples, rescisão indireta nada mais é do que uma justa causa. E é disso que a gente está falando. Exato.
E aí tem as perguntas, né? Que me mandaram aqui via direct. E eu vou começar aqui a te fazer algumas perguntas. Bom, o que vem a ser a justa causa, você já falou. Quando posso utilizar essa ferramenta, você também já disse. É, Aí tem uma pergunta. ah, Posso abrir um processo contra a empresa e continuar trabalhando na mesma? sim, pronto, perfeito. A justa causa, a rescisão indireta, toda vez que ela é proposta, você pode fazer de duas formas, tá? Você pode, a partir do momento da propositura da ação, você pode deixar de trabalhar, tá? Eu entrei com a ação, eu deixo de trabalhar, eu deixo de prestar meu serviço e vou discutir judicialmente essa justa causa. Eu vou discutir se o fato que eu aponto na minha inicial é suficientemente grave a me gerar o direito de rescindir aquele contrato. É isso que eu vou analisar com a rescisão indireta e aí eu me afasto. Se eu me afastar, esse afastamento, quando do julgamento da ação, ele vai gerar um tipo de efeito, tá? Qual é o efeito? Na verdade, dois. Se a ação for julgada procedente, se o juiz entender que aquele fato foi grave o suficiente para gerar a ruptura do contrato laboral, sim, entendendo assim, e o juiz julgando procedente, o contrato vai estar encerrado, porque você já parou de prestar os serviços, e o juiz ele vai reconhecendo a justa causa, ele vai condenar a empresa a pagar as verbas decisórias como se ela tivesse demitido o funcionário sem justa causa. Do que a gente está falando? Aviso prévio, a gente está falando de multa de 40%, a gente está falando de acesso ao FGTS, direito de seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Perfeito. Se o juiz julgar improcedente essa ação, se o juiz julgar improcedente essa ação, ele vai entender, uma vez que você deixou de trabalhar, que o que houve ali foi um pedido de demissão. Demissão. Ele vai entender que aquela causa apontada para você não é um justo motivo para interromper o vínculo. E aí ele vai considerar o final daquela relação como um pedido de demissão. E quais são os efeitos disso? As verbas decisórias serão pagas nessa forma. Ou seja, o aviso prévio não tem direito, e aqui até tem um detalhe que a gente tem que discutir, mas você não tem direito ao acesso ao FGTS, você não vai ter direito à multa, enfim. Eu falei do aviso Agora, prévio. Sim, perdoe. agora, professor, eu te digo uma coisa. Não seria adequado, nesse caso, a pessoa entrar com a rescisão indireta, ela continuar fazendo um esforço de trabalhar, porque aí, caso ela venha ser improcedente o pedido, ela aí continua na empresa. E provavelmente ela continua na empresa, provavelmente, aqui é um olhar, não é nem de advogada, né? É um olhar fora da situação. Provavelmente esse empregador não vai querer mais ela. Ou estou errado? Na verdade, só deixa eu voltar um pouco atrás para fazer uma consideração. O TST tem entendido que ainda que eu deixe de trabalhar, tá? O entendimento do TST é no sentido de que ainda que eu deixe de trabalhar e que eu perca a ação, eu tenho que receber o aviso prévio. Isso é interessante. Por que o TST está entendendo isso? Ele entende isso porque, segundo o entendimento firmado, o simples fato de eu levar ao judiciário uma discussão da justa causa é legítimo e que me possibilita, ainda que eu perca a ação, eu ter direito ao aviso prévio. Então, isso é uma discussão que tem muito, mas o entendimento do TST hoje é nesse sentido, tá? É de que, ainda que eu deixe de trabalhar, que minha ação seja julgada improcedente, as empresas teriam que pagar o aviso prévio. Por
porque ele pagou esse aviso prévio em relação ao tempo da discussão, para compensar esse tempo da discussão, que é um direito legítimo do empregador de levar ao judiciário. Em relação a uma rescisão indireta e eu continuar trabalhando, que é o que você estava dizendo, sim, eu posso perfeitamente. As pessoas têm o hábito de acreditar que a gente só pode entrar com ação trabalhista contra o empregador quando a gente sai do trabalho. Né? Isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? É uma meia-verdade porque ninguém, eu desconheço, a não ser que você tenha algum tipo de estabilidade, alguém que tenha coragem de processar seu empregador e continuar trabalhando. Né? Mas nada impede que eu entre na justiça para cobrar, por exemplo, horas extras que não me foram pagas e continue trabalhando na minha empresa. Não tem nenhuma... Até porque se a pessoa provém daquela verba salarial, como é que a pessoa vai se manter? Né? Perfeito. Aí já vem uma outra pergunta aqui, que a pessoa fala... Joilza, da questão, se eu continuar trabalhando, tem um detalhe aí que é importante. Se eu continuar trabalhando, entrar com ação de rescisão indireta, eu vencendo a ação, aí o juiz ele vai decretar, naquela data específica, o encerramento do contrato. Do contrato. Tá? Então você vai ter que sair da empresa, se ele reconheceu a justa causa, e você vai receber as verbas igual do outro caso que eu falei, como se você fosse demitido sem justa causa. Se ela for julgada improcedente e eu continuar trabalhando, qual é o efeito? O efeito é a continuidade do trabalho. Uma empresa que vem pedindo que, em sendo julgado improcedente, que se tenha como um pedido de demissão. De demissão. E aí a pergunta é, eu como empresa posso pedir isso? Pedir você pode, mas a jurisprudência pátria ela não entende assim. Ela entende que se eu continuar trabalhando, não há como configurar esse pedido de demissão, uma vez que eu continuo prestando meus serviços. Ficou claro ou está confuso? Não, ficou claríssimo. E eu acho que deve ser por aí mesmo, viu? Eu acho que a gente tem que tutelar os direitos dos trabalhadores. É a minha visão. Aí tem uma pergunta aqui, que eu achei interessante. Eu posso entrar com o pedido da rescisão indireta e sair do trabalho e arranjar outro trabalho com esse processo caminhando na justiça? Impede eu estar com minha carteira de trabalho, minha CTPF, ainda em aberta? Impede? Rapidinho. Na verdade, Cláudia, é uma amiga minha, tá perguntando, vai ficar gravado a live aqui, porque ela tá na rua e queria... Vai ficar gravado, eu vou mandar para o professor Marcelo. Aí depois ele manda para você. Na verdade, voltando, me perdoe, eu estava lendo e me atrapalhei. Você me perguntou se eu sair da empresa e entrar em outro trabalho, se eu posso... Sim, foi. Na verdade, eu costumo dizer como advogado que a gente pode tudo. Né? A gente pode tudo. O problema é qual é o efeito disso. Né? Não, porque a gente está com o processo aberto, né? Caminhando. Não fechou o registro, não terminou o vínculo. Entendeu? E aí, como é que fica? Não é porque você tem um processo que você vai deixar de trabalhar. Não tem que ser isso. Né? Então, na verdade, pode, claro que pode. Né? O detalhe é esse tempo também. Porque, assim, em caso do escritório, a gente já se aproveitou disso. De alguém que entrou com a rescisão indireta e 2, 3 dias depois a gente descobriu que ele trabalhava em outra empresa. Então, aí, uma das teses de defesa era que ele estava usando do instrumento para deixar de trabalhar na empresa porque ele já tinha um novo emprego. Então, só ficar atento a esse detalhe, né? Esse é um detalhe que a gente tem que ficar muito atento. É um detalhe. Isso
faz toda a diferença. Tem outra Tem pergunta uma aqui que pergunta. mexe aí, que eu não sei mexer nisso aqui, não. Deixa Você eu ver consegue ou não? aqui. Alguma. Peraí. Tendo sido Trabalho deferido com de despedida indireta, o trabalhador terá alguma garantia de permanência em posto de trabalho, tendo em vista o desgaste da relação? Fala. Você já falou no Não, entrevista. na verdade, não. Não tem, não. Se for indeferido, não gera nenhum tipo de garantia, não. Tá? Se eu entro com ação, ganho. Se for indeferido, vamos supor, eu entrei com ação, eu perdi, o meu empregador pode me mandar embora. Isso é poder diretivo. Né? Ele pode me mandar embora no outro dia. Aí tem outro efeito, que a gente pode ficar aqui conjecturando. Porque é o engraçado do direito do trabalho é isso. Se a gente quiser, a gente vai ficar falando e criando milhares de opções. Né? Nesse caso aí, o que a gente pode fazer? Ver se isso não é um caso de dano, né? A forma que isso foi feito, se teve assédio, se não teve, enfim. Aí vai ser caso a caso que vai ter que ser analisado, mas nenhum tipo de garantia gera, não. Certo. Aí, pegando esse gancho aí que você falou, tem uma pergunta aqui também, que foi enviada para mim, que é como proceder no caso de assédio moral pela empresa? Tá. A gente está falando muito aqui sobre rescisão indireta, e isso é importante que fique claro. Tudo vai ser caso a caso. Né? Por quê? Porque a gente vai ter que analisar se o fato ele tem a gravidade para tornar insustentável a manutenção do vínculo. Isso é que vai ser analisado. E aí você me pergunta, qual tipo de gravidade que pode ocorrer? Depende. Um assédio moral pode caracterizar, pode ser um fato gerador da rescisão indireta? Pode. Mas é extremamente complicado isso. É engraçado. Quando eu falei lá no começo que processo é mais sobre prova do que verdade e mentira, o peso disso é muito visto no assédio. Tem muita gente que chega e diz que foi assediado. Isso é uma sensação muito subjetiva. Né? Um fato, eu posso me sentir ofendido por um fato, e pelo mesmo fato, você, que é minha colega de trabalho, não se sentiu ofendida. Né? Então, isso é muito subjetivo. O problema do assédio, da rescisão indireta, no total, e quando a gente fala do assédio, mais importante destacar isso, é que a gente não pode esquecer que quando eu entro com a rescisão indireta, eu tenho que provar. Eu, empregado, vou ter que provar de que eu sofri um assédio. O assédio. Aí é mais complicado. Mais difíceis na justiça do trabalho. Mais difíceis na justiça do trabalho. Mas se você me disser, um assédio pode ser gerador de uma rescisão direta? Pode, sim. Pode. O problema é como é que você vai provar isso. Lá no escritório, a gente sempre tem um hábito de, quando alguém chega lá dizendo que sofreu assédio e tal, a gente tem meio que um protocolo para procurar entender qual é a prova que você tem sobre esse fato. Por quê? Porque a prova é sua. Porque basta simplesmente você entrar, me acusar de ter assediado você, o seu empregador, eu dizer que esse fato nunca aconteceu. A prova é toda sua. Isso tem que ser provado. E, normalmente, quando as pessoas são assediadas e saem da empresa, quem tem capacidade de provar esse fato são pessoas que continuam lá trabalhando, elas vão ser suas testemunhas. Não muito querem. É verdade. Entendeu? Verdade. Tem essa questão. Aí eu lhe digo, você me pergunta, hora extra em excesso pode gerar... Rescisão direta? Depende. É muito difícil isso acontecer. Mas eu não vou dizer para você que não tem como isso não gerar. Por quê? Porque há, em tese, um descumprimento de trabalho. Se eu estou trabalhando mais de 10 horas durante 6 meses seguidos, de forma obrigatória, enfim, a gente vai ter que pegar o caso. Outra questão que me vem muito é atraso de salário. Atraso de salário
Isso. Para mim. Tipo assim, eu atrasou meu salário, eu quero rescindir o contrato. Isso é uma discussão. É uma pergunta, professor, que me fazem muito isso sobre essa questão de atraso e de empresas que ficam pagando pausadamente, tá? Assim, não paga todo o seu salário, paga metade. Tem empresas que estão fazendo isso de costume. E me perguntam muito isso. É boa pergunta, gostaria de responder. Porque, na verdade, e aí, infelizmente, parece que eu estou fugindo, mas não é verdade. Depende. Hoje a jurisprudência se debruça muito sobre essa questão. Né? Obrigada, professor. Só um minutinho, professor. Obrigada, professor Paulo, pela sua presença, viu? Um beijo para o senhor. Te adoro. Pode continuar. Ele se debruça muito sobre isso. Hoje tem um entendimento bem interessante de que o atraso de salário, ele, para ser fato suficiente para gerar a rescisão indireta, ele tem que ser considerado uma mora contumaz. Ou seja, e o que é essa mora? É você ficar sem receber o salário mais de 3 meses. Então tem esse tempo, né? Então aí eles se aproveitam, o empregador, e massacram o funcionário. É porque depende, porque tem juiz que entende que nem o atraso de 3 meses é suficiente para gerar a rescisão indireta. Tem juiz que um mês só é. Tem juiz que entende que o atraso reiterado, ou seja, todo mês você não paga no 5º dia útil, você vai pagar no 10º, no 20º, depois você paga. É muito relativo isso. Entendeu? É muito relativo. Então, a questão da rescisão indireta é essa fragilidade, porque vai ter que se analisar fato a fato. E aí talvez você me pergunte, não há nenhum fato do direito do descumprimento de direito do trabalho que gera rescisão indireta? Tem um. Tem um que já está classificado. Basicamente classificado, porque jurisprudência sempre tem para tudo que é lado. Que é o não pagamento do FGTS. Inclusive, o TRT5 aqui tem a súmula 59, que trata sobre isso. Ou seja, o não pagamento do FGTS gera o direito à rescisão indireta. E do CNIS? Oi? CNIS também? A Previdência? A Previdência a gente podia fazer por associação, só tem um detalhe que é diferente. A Justiça do Trabalho não é competente para discutir a questão do INSS. Ela só condena a INSS tudo que é relativo ao processo. Eu não posso entrar na Justiça do Trabalho para cobrar INSS. Ela não tem. Tá? Então, mas o FGTS, só para você ver como é o poder disso, existe, deixa eu me lembrar como é o nome, a Coordenadoria de Estatística do TST. Ela lançou, eu acho que em junho, salvo engano, desse ano, um estudo que demonstra que de janeiro a junho de 2023, mais de 115 mil processos foram propostos na Justiça do Trabalho com o tema rescisão indireta. Não. Então, isso confirma o que eu lhe disse. Era um instrumento que era pouco conhecido, pouco utilizado, e hoje ele é. Desses mais de 115 mil processos no país que versam sobre rescisão indireta, 80% estão atrelados ao não pagamento de FGTS. O FGTS. Por quê? Porque é um ponto que está meio que pacificado na Justiça do Trabalho. Ou seja, se meu empregador não paga meu FGTS, eu posso ação que o risco de perder a ação é muito diminuído, né? Então, é muito interessante, assim, 80% de 115 mil. A gente está falando aqui de
90 mil processos, né? Nossa 80 Senhora. versam sobre rescisão indireta é pelo não pagamento de FGTS. Hoje na justiça. Verdade. Bom, e agora tem mais uma pergunta aqui. Sou aposentada. Posso pedir rescisão indireta? Sou aposentada nesse trabalho. Posso pedir a rescisão indireta? Posso utilizar? Empregado tem direito de pedir. Qualquer empregado tem direito de pedir a rescisão indireta, desde que tenha um fato gerador que seja grave o suficiente a tornar insuportável a manutenção do vínculo. Então, Entendi. pode, não importa se é aposentado, você está trabalhando, tem direito sim a entrar com o pedido. Se tiver o fato gerador, Isso. pronto, já foi. Isso. Aí tem agora aqui mais uma pergunta. Você já falou do caso da Riachuelo. Tem a pergunta que eu acho que é difícil até para você, que é fera, falar, responder. Porque qual a média da duração do processo? Aí não dá bem de advogado, né, professor? Na verdade, duas questões que advogado treme quando perguntam, né? Uma, eu acho que a resposta é muito fácil. Tem advogado que disse que quando me perguntam isso, eu fico... Mas a resposta é muito simples. Que é... Doutor, é causa-ganha? A gente sempre ouve essa pergunta. Né? Doutor, isso aqui é causa-ganha? A resposta é muito simples, não. Né? Porque não existe causa-ganha. Né? Exato. Então, eu estou falando aqui que o FGTS é um dos fatos que... Eu posso entrar com a rescisão indireta por não recolhimento do FGTS e um juiz julgar em procedimento de ação? Pode. Né? Então, por isso que essa questão de causa-ganha é muito perigosa. E a outra pergunta é essa. Quanto tempo dura meu processo, doutor? É tanta variável, né? Depende da vara que cai, depende da turma que caia no tribunal, depois depende da turma que caia no superior. Depende quanto tipo de recursos vão ser propostos. Eu costumo dizer que um processo trabalhista hoje dura em média, aqui na Bahia, ele dura em média de 5 a 7 anos. Mas eu já vi processo que durou 3, eu já vi processo que durou 1, né? Mas eu já vi processo que tem 10, 15 anos e ainda não acabou. Né? Então, o tempo é muito relativo. Mas, assim, para não deixar de responder, e dizem que advogado tem que ter resposta para tudo, quando me perguntam, eu sempre digo que, geralmente, um processo trabalhista ele dura de 5 a 7 anos. Né? Até um ponto que é interessante aqui destacar com isso, Joilda, que você está falando dessa questão, cuidado ao entrar com a rescisão. Tem uma pergunta aqui, mas passou rápido, eu não vi. Mas tem uma pergunta, eu acho que foi de uma aluna sua, que ela perguntou alguma coisa em antecipação de liminar. Uma aluna sua. Se pode entrar com a liminar para garantir, passou rápido. Se pode garantir, através de processo liminar, a decisão indireta. Uma antecipação. A antecipação não, porque eu preciso analisar, né? Eu preciso analisar os fatos. Eu vou continuar na linha que eu sempre uso para tudo que me perguntam. Depende. Tem juiz que pode dar um absurdo desse. Eu só acho meio complicado você dar uma liminar para quê? Para afastar? Porque eliminar para afastar você não precisa. Você pode parar de trabalhar. Eu não vi qual foi a pergunta. Eu não preciso de uma liminar para parar. Eu entrei com a ação. Eu não preciso dessa liminar. Eu não sei qual é a intenção dessa liminar. Só entendendo a pergunta. E outra questão também é quanto tempo eu posso estar dando entrada? Mas eu acho que você falou já, né? Foi 30 dias, não é isso? Que você se afasta. Não. A proposta eu paro de trabalhar. Sim, mas aí você tem um prazo para notificar a empresa, não é isso? Não precisa esperar, não.
É, Você tem casos... você não tem um prazo, Não, deixa um eu prazo. explicar. Tem casos de rescisão indireta que eu deixo de trabalhar, não fui mais trabalhar hoje, e entro com a rescisão indireta amanhã, depois de amanhã, daqui uma semana, e tá tudo bem. Normalmente, quando é lá no escritório, a gente sempre avisa. Quando eu entrar para ação, eu lhe aviso. Se você não quiser mais trabalhar, você se afasta. Tá? Uma vez proposta a ação, não há como discutir na Justiça do Trabalho o eventual abandono. Por quê? Porque já tem uma discussão. Era isso que eu queria chegar, E no lance do abandono. não há abandono. Claro que se eu parei de trabalhar, fiquei 3 meses sem trabalhar, e depois de 3 meses eu entro com ação, e aí o problema não é quando da notificação da empresa, é a data da propositura da ação. Se eu demoro 3 meses e a empresa, nesse meio tempo, já entra, já notifica e faz a questão lá, entra com ação de consignação para discutir eventual abandono, você não tem como entrar com a rescisão indireta depois. Ela vai perder a força. Mas, se for... Eu deixei trabalhar hoje, meu advogado vai dar entrada na ação semana que vem. Tem problema? Não, não tem. Não tem. Não tem. Porque não importa a data da notificação da empresa, mas sim do ato. Ou seja, eu saí e entrei com a ação. Eu estou mostrando que eu entrei com a ação. Desculpa, eu estou mostrando que eu saí da empresa porque houve uma causa que eu entendo ser justa para o rompimento daquele vínculo empregatício. Entendi. Bom, então, essas foram as perguntas que foram encaminhadas para mim. Não tenho mais perguntas para fazer. É só isso que eu queria falar, um ponto que eu chamo bem a atenção para todo mundo entrar, porque assim, nesse papo, teve um bocado de gente sobre rescisão indireta e já querer sair entrando com rescisão, demitindo o seu empregador. Na verdade, assim, cuidado com a rescisão indireta, porque, como a gente acabou de dizer, esse processo dura de 5 a 7 anos normalmente. E durante esses 5, 7 anos, as verbas rescisórias você não vai receber. Você só vai receber quando o processo acabar. Então, assim, muitas vezes, quando vão lá no escritório, uma das perguntas que a gente sempre faz lá no escritório é essa, assim. Tipo, você está preparado para deixar de trabalhar? Porque você não vai receber nada. Você não vai receber seguro-desemprego, você não vai receber FGTS, você não vai receber verba rescisória. Tem empresa que nem o saldo de salário dos dias ele vai deixar para pagar depois. Tem empresas que até o salário do mês não paga. Então, a verba rescisória ele causa esse efeito. Assim, é uma medida para ser tomada, sim, mas tem essas nuances que tem que ser observada. E é bom que todo profissional, quando procurado, alerte isso para o seu cliente. Porque eu vou deixar de trabalhar e você tem que ter a consciência de que você vai passar um bom tempo sem receber esse dinheiro. Seja a verba integral, se você ganhar, seja aquela verba ainda como se fosse pedido de demissão, se você perder a ação. Perder, exato. O melhor mesmo quer dizer, agora aí é a minha visão, o melhor mesmo é se você entrar, você continue trabalhando, viu? Essa hipótese é menos lesiva. Essa hipótese é menos lesiva. Financeiramente. Mas não é fácil também, né? Para alguém que está tendo, vamos supor, se o motivo for um assédio, como é que você vai conseguir se manter naquele trabalho sofrendo aquele assédio? Né? Tem um fato... Inclusive, tem juízes que até alega isso, né? Porque que a pessoa não saiu do trabalho e ficou, mas cada caso é um caso, né? Tem que ver por que a pessoa ficou. Às vezes a pessoa não tinha como não ficar. Exatamente. Tem que ser analisado. Porque tem um ponto também que é difícil você manter. Se você olhar lá na letra G do artigo 4.3, ele fala o seguinte: o empregador reduzir o seu trabalho, sendo por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Ou seja, como é que você, sei lá, você trabalha por produção, você ganha 5 mil, o empregador começa a diminuir esse tipo de
de atividade que vai diminuindo o seu salário, se o salário cai para R$ 1.000, como é que você vai conseguir manter isso a um longo prazo? Então, são essas nuances que na análise da rescisão indireta tem que ser pesado. Ou seja, você tem que analisar muito bem, pegar um excelente advogado, como o doutor Marcelo, Tem que ser bem analisado. para poder tomar sua decisão, para depois não dar um tiro no pé, né, não, professor? Exatamente. Exatamente. Porque tem muita gente que não tem estrutura para, né, conseguir suportar um tempo até arranjar outro emprego, enfim, ou até essa ação sair e suportar isso. Ainda mais com a rima de família, né? Dificulta bastante. Não é? Ô, professor, eu gostaria muito, muito, muito de te agradecer, tá? Eu sei que você fez aí um sacrifício para encaixar essa live na sua agenda. Sei que você não gosta muito disso. E eu quero te agradecer do fundo do coração. Tu sabe que você é um querido, que eu te gosto muito. E assim, só veio enriquecer aqui o canal. E acredito que trouxe bastante conhecimento para pessoas, né, curiosas do direito, como eu digo, estudantes do direito. E eu sempre digo, se eu puder ajudar alguém a melhorar um pouco, uma vida só uma, por dia, já está bom demais. Então, eu quero te agradecer muito, do fundo do meu coração. Muito Eu mesmo. eu que lhe agradeço pela paciência, porque eu sei que a gente foi um parto para chegar aqui, né? Eu sei que eu fiquei falando, mas eu quero te agradecer, dizer que a gente são sua sempre, você é uma amiga querida também, e a gente puder somar aí para ajudar, tanto eu e acredito que todos nós do Alca lá, do escritório, vamos estar à disposição para ajudar vocês. E a todo mundo que teve o carinho de entrar, de assistir a live. Eu costumo dizer, né? Mas isso é pauta para outra live. Eu costumo dizer que na minha vida eu tive boas pessoas que cruzaram o meu caminho e você foi uma dessas pessoas. E, mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com meus professores, principalmente os professores da onde eu me graduei, com muito orgulho, que eu vim da FIB, né? Eu saí da FIB para São Salvador. Mas fui bem acolhida na São Salvador e eu só tenho que agradecer a todos os professores e você, professora Bia, assim, eu destaco, porque são pessoas que fizeram eu me apaixonar pela matéria, porque eu não gostava, né? As outras eram mais fácil, porque eu caía, porque eu sou assim, eu me jogo e vou, mas eu tinha uma trava com tributário e com trabalho, e Bia, chamo Bia carentinidade, né? Mas ela sabe, o tanto que eu a estimo. E você com trabalho, porque não entrava. Aí você chegou com linguagem direta, fácil, como o pessoal aí pôde perceber, que você é excelente, não é porque eu sou sua aluna, não, porque você é mesmo. E aí destravou isso, e até consigo militar, né? Ousada, porque eu sou uma mulher muito ousada. Mas Consigo até. eu não era querido, não. Vana, não sei se Vana ainda está aí, mas Vana vivia falando mal de mim. Tem um bocado de aluno lá que vivia. Todo mundo corria, ninguém queria ser meu aluno. Quer dizer que eu era Nada chato. disso. Nada disso. Você nunca foi chato. Você só era, quer que eu diga a verdade? Rígido na hora das provas. Eu dizia, meu Deus do céu, como ele é rígido na hora das provas. Mas você é super de boa, super legal. Você deveria voltar a lecionar, viu? Você é ótimo. Depois que o Theo nasceu, eu parei. Porque lecionar é uma coisa muito, né, muito especial. Você tem que se dedicar muito, assim. Mas eu sinto falta. Eu sinto falta. Muita falta, É, assim. porque é Sabe uma disso? troca, né? Não. É uma troca de energia, né? É bom. Nem é de dar aula. É, eu gosto, palestra, eu adoro assistir. É como eu te falei, eu gosto muito, eu estou no virtual, por força da modernidade, mas eu gosto muito do olho no olho,
Gosto de aula presencial, porque para mim é o contato que faz a diferença, entendeu? Eu gosto muito de contato. Eu não sei se é porque eu venho muito da área de humanas e eu adoro isso. Eu adoro esse olhar. Gosto de me envolver em causas femininas. Não que eu seja feminista, mas é um olhar que eu tenho. Então, eu gosto muito disso, sabe? Muito, muito, muito. E assim, esse momento aqui é um momento ímpar para mim. Aonde é que eu ia imaginar em 2015 que eu ia estar fazendo uma live em 2023 com você? Aonde? Eu devo lhe agradecer muito. Obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência comigo. Que nada. Obrigada. Você é um amor. Um beijo para você e para sua família. Viu? Boa noite a todo mundo. Obrigado. Boa noite. Deixa eu agradecer aqui. Boa noite a todos que entraram, nem que seja por um pouquinho, que entraram, que participaram. Muito obrigado. Essa live vai ficar gravada. Eu vou mandar para o professor Marcelo e ele pode disponibilizar para as alunas se ele quiser, né? Porque é uma live nossa. Só me ensina como faz isso que eu disponibilizo para quem quiser. Eu só não sei, eu aprendo. Sabe sim, quando eu mandar para você, você aí é só pegar um aviãozinho e enviar. Tchau, beijo e obrigada. Obrigado a todo Tchau. mundo. Boa noite.